Olá, vamos começar o quarto vídeo da série sobre governança multinível, um modelo que se propõe a criar capacidade adaptativa nas organizações de maneira a responderem prontamente aos desafios que o modelo tradicional de governança tem enfrentado. Como temos visto ao longo desta série, ao final desses vídeos vocês conseguirão responder a duas perguntas. A primeira, como engajar com responsabilidade e colaboratividade os stakeholders internos e externos da organização na trajetória estratégica de desenvolvimento e inovação. E quais são os novos mecanismos e componentes de governança responsáveis por desenvolver a capacidade adaptativa da organização? A série sobre governança multinível foi estruturada para discutirmos 4 tópicos. Nos vídeos anteriores, tratamos dos elementos contextuais e teóricos. Neste, avançaremos para os elementos de governança e de redes de aprendizagem do modelo Multigov, para conseguirmos monitorar a implementação da Multigov de maneira a alcançar o melhor de sua performance. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim. Laboratório que vem desde 2016 pesquisando e aplicando o modelo governança multinível no Brasil. Vamos então tratar dos elementos de governança que categorizamos como mecanismos, componentes e pilares. Nas pesquisas do Laboratório Engim, lideradas por Kempner Moreira, foram identificados 3 mecanismos e 5 componentes da Multigov. O mecanismo Arenas Independentes para Negociação exige a definição de uma autoridade sancionadora e coordenadora multinível, bem como o fornecimento adequado de recursos de maneira equitativa entre os atores, e o enquadramento de co-benefícios para que os atores percebam que ações coletivas geram diversos benefícios diretos e indiretos para todos os envolvidos. Este mecanismo fomenta a cooperação e a solução eficaz dos problemas, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade e amplia a adaptabilidade dos atores na rede. O mecanismo comunicação efetiva promove o engajamento dos múltiplos atores, pois todos os interessados nos resultados da organização têm o direito e a competência para motivar os seus pares a agirem em busca de soluções comuns. Este mecanismo busca garantir que todos os atores tenham as informações necessárias para uma boa negociação e tomada de decisão coerente e alinhada entre si. Ao incluir diferentes atores em diferentes níveis, a Multigov automaticamente leva à formação de redes formais e informais. O mecanismo aprendizagem em rede é propulsor da coprodução de conhecimentos que levam a soluções inovadoras e sustentáveis. Com redes horizontais, verticais e transversais à organização, os atores são capazes de identificar, adquirir e produzir novos conhecimentos, o que fortalece o interesse de se manter na própria rede e leva ao aumento de confiança entre os pares e com a rede e ao melhor entendimento de valores e posicionamentos coletivos. Este mecanismo fortalece as relações multilaterais e promove a aprendizagem da própria rede, possibilitando a participação dos variados atores nas tomadas de decisão e seus múltiplos níveis. O maior interesse da implantação dos mecanismos da Multigov, somado aos já propostos pela governança corporativa tradicional, é a promoção da representatividade colaborativa dos atores para o bem comum. Não é somente estar presente e participar, é representar a organização e colaborar para o seu desenvolvimento e do ecossistema no qual todos fazem parte. A baixa representatividade com baixa colaboratividade levará ao fim imediato da rede, pois pouco ela será útil aos atores e às instituições que representam. Aqui será importante identificar os atores a serem convidados e trabalhar a consciência e a motivação para a colaboração. A alta representatividade e baixa colaboratividade, na verdade, estabelece um bom ambiente de relacionamento, o famoso networking, mas não se pode esperar a coprodução de resultados coletivos e nem tampouco
a aprendizagem multinível. A governança precisará agir rapidamente, compreendendo os interesses de cada ator para estabelecer uma cultura de colaboração entre todos. Já na situação inversa, onde há baixa representatividade e alta colaboratividade, significa que será uma rede que possivelmente coproduzirá muitos resultados, porém nem todos poderão ser validados como conhecimento coletivo da rede, pois os atores não representados poderão questionar as propostas e resultados gerados. O ideal, então, é a governança ser capaz de levar a coletividade a alcançar uma maturidade de representatividade colaborativa, ou seja, a ter incluído múltiplos atores de múltiplos níveis e todos estarem motivados e engajados em colaborar para a busca de soluções para o bem comum. Esse voo é o ideal e necessário para os processos básicos da organização até os desafios mais complexos, como a gestão de equipes de alta performance operacional, de desenvolvimento ou comercial, o desdobramento da estratégia nos múltiplos níveis, o processo de integração de empresas participantes de fusões e aquisições, a criação de parcerias público-privadas, a institucionalização das redes de parceria internacionais, a internacionalização, a gestão dos processos de inovação e tantos outros desafios comuns a todas as organizações, sejam públicas ou privadas. Mas como estabelecer os mecanismos e componentes da Multigov para promover essa representatividade colaborativa? Coordenando a implantação dos 4 pilares da Multigov: redes de aprendizagem, grupos colaborativos, plataformas integradas e estruturas institucionais. Vamos começar compreendendo as estruturas institucionais que precisam ser implantadas para a Multigov, as regimentais e as de aprendizagem. As estruturas regimentais incluem o planejamento estratégico elaborado de maneira colaborativa e desdobrado em multiníveis, o controle interno, participativo e sistêmico, os canais confiáveis de ouvidorias para pronta resposta interna e externa, um organograma e regimento interno que reconheçam a distribuição de autoridade e poder, mas apontem também as responsabilidades que afetarão, em última análise, o grau de autonomia. E o desenho do fluxo informacional fluido entre os atores internos e externos, fortalecendo a circulação de informações confiáveis e a intenção de transparência. Quanto às estruturas de aprendizagem, a governança precisa incentivar o uso de ambientes coletivos e organizacionais, investir em tecnologias de educação para as redes virtuais ou presenciais, respeitar e considerar os encontros síncronos e assíncronos, consolidar os sistemas de memória e conhecimentos coletivos, criar a cultura dos espaços de diálogo e negociações e, por fim, fomentar a participação ativa dos ambientes sociais e relacionais entre os múltiplos atores. O pilar da Multigov, chamado de plataforma integrada, destaca a importância da tecnologia para a integração de dados e informações multidimensionais e para a consolidação da comunicação fluida, dialógica e bidirecional entre todos os atores, potencializando a tomada de decisão mais assertiva para o bem comum. Baseado em framework de aquisição de conhecimentos de múltiplos atores internos e externos, uma plataforma integrada não poderia faltar para instrumentalizar a governança multinível em um mundo em transformação digital. Os 2 próximos pilares referem-se aos meios para que a governança multinível viabilize a construção do capital humano, social e relacional por meio da aprendizagem. Os grupos colaborativos, como definição, temos uma unidade de aprendizagem que explora as aptidões coletivas, sabendo-se que a inteligência de equipe excede a inteligência de seus membros e nos quais o grupo desenvolve capacidades excepcionais de ação coordenada, ou seja, eles são ambientes propícios
propícios à aprendizagem coletiva. Essa forma de aprendizagem considera que a construção do conhecimento se faz a partir da interação do sujeito com o meio em que ele está inserido, o que leva à diminuição das incertezas, dos conflitos internos e das ações desalinhadas às estratégias coletivas. Assim, para se alcançar o sucesso da construção e do compartilhamento de conhecimento, exige-se a participação proativa dos atores, fazendo-os integrados e integrantes, de forma que contribuam com os valores dos seus aprendizados individuais em prol do aprendizado em grupo e, ao final, ao desenvolvimento organizacional. Juntando diversas pessoas que se empenham num objetivo comum, reúnem-se só por isso mais energias do que as que possui uma única pessoa, fortalecendo-se assim a determinação em agir e a motivação de coproduzir algo para todos. Juntando diversas pessoas com experiências, competências e perspectivas diversificadas, reúne-se mais recursos para concretizar com êxito um dado trabalho, havendo desse modo um acréscimo de segurança para promover mudanças e iniciar inovações. Ao promover a interação de diversas pessoas para o diálogo e a reflexão em conjunto, criam-se sinergias que possibilitam um aumento da capacidade de aprendizagem mútua, permitindo assim ir muito mais longe e criando melhores condições para enfrentar com êxito uma incerteza e alguns obstáculos que surjam. Importante destacar que o ambiente de aprendizagem criado pelos grupos colaborativos consolidam as bases invisíveis da governança multinível, que consolidam a confiança, a colaboração, a comunicação, a aprendizagem e o equilíbrio entre responsabilidades e autonomia multinível. Vamos lembrar do contexto que vivemos na atualidade. Um ambiente instável, competitivo, complexo e altamente dinâmico, que exige a cooperação na solução dos problemas, a colaboração no compartilhamento de recursos e a implementação coletiva. Ou seja, o trabalho colaborativo é o caminho, pois ninguém mais detém sozinho o conhecimento completo, suficiente para criar a solução dos problemas perfeitos. E todos, sem exceção, precisam de auxílio do outro para aprender. Assim, faz importante a implantação de grupos colaborativos e seus ambientes colaborativos desenvolvidos a partir dos 8 Cs, da confiança, da comunicação, da consciência, do compartilhamento, da colaboração, da cultura, da competência, do conhecimento. E chegamos no último pilar da Multigov, as redes de aprendizagem. Vamos lembrar de 2 das diretrizes da Multigov que tratamos no último vídeo: redes intra- e interorganizacionais colaborativas e aprendizagem multinível. As redes podem ser percebidas como uma das principais ferramentas para que a governança rompa com as fronteiras organizacionais e departamentais, promovendo o diálogo, a aprendizagem e a transparência de conhecimento entre os atores. Porém, para a Multigov, não é qualquer tipo de rede, mas uma que se propõe a promover a aprendizagem em múltiplos níveis. A aprendizagem multinível pode ser explicada pelo Framework 4Is. Com ele, identificamos o fluxo de aprendizado entre os níveis do indivíduo, dos grupos, da organização e a tensão entre os processos feed-forward, exploration e feedback, exploitation, como desafios fundamentais da renovação estratégica. Os 4 Is representam as etapas do processo de aprendizagem organizacional. A intuição, quando o indivíduo assimila o novo conhecimento, a interpretação, quando ele começa a compreendê-lo e acomodá-lo como um novo aprendizado individual, a integração se processa no momento das discussões e reflexões coletivas sobre esse novo conhecimento e as possibilidades de aprendizagem do grupo. O último I é a institucionalização do novo conhecimento como uma nova prática, tecnologia, processo,
processo, o modelo mental da organização, ou seja, o novo conhecimento gerado por um indivíduo foi processado e gerou um novo aprendizado organizacional. Então, como pilar da Multigov, as redes de aprendizagem podem ser internas ou externas à organização, mas devem ter o objetivo de promover novos conhecimentos e aprendizagem nesses múltiplos níveis. Devem ter ênfase na interação entre grupos sociais múltiplos que resultem em processos de aprendizado, instrumento político alternativo de decisões top-down e bottom-up. Vamos identificar os elementos de redes organizacionais para estabelecermos os pilares da Multigov? São os elementos de redes organizacionais: as tipologias, a evolução e a maturidade. Este mapa de tipologias de rede considera os paradigmas, as intenções pelas quais os atores integram a rede e os objetivos de sua formação. Mas conhecer apenas esses elementos pode não ser suficiente para entender a dinâmica da própria rede. Devendo-se observar muito além. Devemos observar também os benefícios oriundos da sua formação e manutenção, além do desejo dos próprios atores em se relacionar e cooperar para se manter motivado a fortalecer a representatividade colaborativa. São 5 estágios de evolução. É importante que a rede evolua do primeiro estágio de troca para os estágios posteriores, até chegar ao nível de aprendizagem, onde a rede alcança resultados mais efetivos para os atores e os stakeholders envolvidos. Ao entender que as redes são intrinsecamente dinâmicas, os gestores precisam atuar de forma a elevar o estágio de evolução da rede, desenvolvendo elementos como aqueles 8 Cs, a confiança, a colaboração e indo além, desenvolvendo fluxo de informações, a autonomia dos atores, capital social e relacional, além de buscar o fortalecimento da própria rede para promover o amadurecimento dos envolvidos. No estágio de maturidade, a rede passa a ser uma estrutura com fronteiras mais permeáveis para manter metas específicas a serem alcançadas através da coevolução. A influência não é definitiva e pode variar em sua duração e intensidade. Processa-se o fenômeno de acoplamento. Lembra-se? Já falamos em outro vídeo sobre isso, no qual pares se formam e esses pares podem se aproximar sendo firmes ou estando distantes, mais soltos. Possível avançar para uma organização que é capaz de aprender coletivamente, estando em prontidão para respostas alinhadas e coletivas. Mas para tal, é preciso avançar nos 3 ciclos de aprendizagem. O ciclo de auto-organização é o primeiro, é a disponibilidade para aprender, a capacidade dos participantes de se adaptarem automaticamente à mudança. Destaca a capacidade de ser criativo e inovação por si só. São agentes diversos que aprendem. Já o segundo nível, auto-eco-organização, é a disponibilidade para aprender com o outro. A capacidade de que cada participante tem de se adaptar ao interagir com os outros participantes da rede, para alcançar resultados já pensando na coletividade. O terceiro ciclo de aprendizagem é a manutenção da coerência coletiva entre os múltiplos atores através da colaboração entre os envolvidos, mas no nível de coevolução, ou seja, a disponibilidade para evoluir também para o outro. Essa coerência promove a capacidade dos atores de se adaptarem e adaptarem suas ações à estratégia coletiva, respeitando suas especificidades, criando relação interdependente e visão compartilhada, onde as ações têm o mesmo objetivo e estabelecendo, consequentemente, uma estrutura dinâmica e emergente para a organização, o que permite a conquista da autonomia de cada autor, pois a organização conquistou a sua capacidade de pronta resposta. Ok? Esse vídeo foi o 4º
da série sobre o modelo de governança multinível, onde abordamos os elementos de governança e os elementos de redes organizacionais. Obrigada por acompanhar os estudos até aqui. Acreditamos que você, a partir desses vídeos e textos disponibilizados, poderá responder aquelas duas questões estratégicas e colaborar com o desenvolvimento da capacidade adaptativa de sua organização. Justifica-se esse estudo, pois a Multigov é um modelo proposto para as organizações que pretendem efetivamente atender as demandas dos seus clientes e da sociedade em um mundo continuamente mudança. Agradeço aos pesquisadores, meus coautores e autores Fernanda Kempner e José Roth, que vêm aprofundando os estudos sobre o tema no Laboratório Engin da GC UFSC e na Universidade Corporativa da UniPRF. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin. Espero que vocês tenham curtido essa viagem.